Olá, vai fazer concurso para o UFRJ e está lá um grande desafio no seu edital, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional, PDI, 2020 a 2024. É um dos maiores planos, não já está dizendo, né? De desenvolvimento institucional que eu já vi, né? Olha que eu já ministrei algumas aulas sobre PDI de outras instituições de ensino. Mas fazer o que, né? A gente tem que focar, tem que enfrentar. O nosso objetivo aqui, olha, o PDI da UFRJ tem quase 500 folhas, né? 500 páginas de exposição. Então, você vai fazer um concurso público, edital imenso, está lá o PDI. O que eu fiz aqui? Um intensivo, um voo panorâmico aqui no PDI, aqueles conteúdos mais prováveis de serem abordados pela banca, porque é preciso ter muito foco, muito direcionamento. Então, o nosso bate-papo concurseiro vai se nortear nessa estratégia, nessa metodologia, ok? Certo? Então, dê uma enxugada, uma esquematizada. Você não precisa memorizar tudo, você precisa entender, né, os principais instrumentos, ferramentas de um plano de desenvolvimento que a instituição traça para esse quadriênio, né, 2020 a 2024. E pronto, né? Percebendo essa missão institucional, você vai sim, com certeza, gabaritar as questões da prova que surgirem, ok? Bom, o que é um PDI? Tudo que eu trago aqui não é texto da Claudete, ok? Eu faço sempre questão de esclarecer isso, porque a banca vai cobrar de você aquilo que está no texto desse documento institucional. Então a gente procura preservar ao máximo o conteúdo, lógico, só que tem que enxugar muito para que você tenha a compreensão do qual o objetivo desse instrumento de gestão, né? Para que acerte a questão da prova. É isso que você quer, né? Ok? Afinal, a gente quer ver a foto da posse. Então, o que é um PDI? O Plano de Desenvolvimento Institucional é um documento essencial para o credenciamento e o recredenciamento das instituições de educação superior no Sistema Federal de Ensino, né? De acordo aí com o decreto de 2017, decreto 9235. Então, é um requisito legal. Foi exigido por decreto que as instituições tracem o seu plano de desenvolvimento institucional para que conquiste o credenciamento ou recredenciamento nesse Sistema Federal de Ensino. E nesse instrumento de gestão, né, nós temos o que? Nele são definidos a missão, visão e valores. A gente tem aqui as ferramentas e os instrumentos voltados para uma gestão de eficácia, né? Muito aquilo que se percebia, que se utilizou nas grandes empresas, na iniciativa privada, foi adotado na gestão pública. Isso não só nas instituições de ensino, mas também em várias instituições. Eu trabalho no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, né? Eu sou oficial de justiça. Então, eu também vejo, ali não tem um plano de desenvolvimento institucional, mas tem algo semelhante e é exatamente nessa estratégia de eficiência, de eficácia, de gestão pública voltada para resultados, ok? É isso. Então, olha lá. Então, ali nesse plano, no PDI, estão definidos a missão, visão, valores, bem como a política pedagógica da instituição e as estratégias para definir suas metas e objetivos, ok? Ferramenta em prol de uma gestão democrática. É uma instituição que integra o Estado democrático brasileiro. Não poderia ser diferente, né? É uma ferramenta de gestão democrática. Em um cenário de escassez de recursos, pensar estrategicamente é uma ação imprescindível para assegurar o funcionamento da nossa universidade. Então, são muitos os desafios dos gestores públicos de qualquer instituição.
E uma instituição da magnitude, do tamanho, não só no tamanho material, mas também no volume histórico que a Universidade Federal do Rio de Janeiro tem, é um imenso desafio e requer planejamento estratégico. E o PDI faz parte desse planejamento, é uma ferramenta de gestão estratégica, gestão pública de sucesso, buscando, né, uma gestão pública de sucesso. Ok? E aí, qual é o perfil institucional? Olha, examinador adora perguntar o que é o PDI e qual o perfil institucional. São duas perguntas que pode aparecer na sua prova, muito provável, né? Qual o objetivo, que é o PDI, qual o perfil institucional. Você tem que saber. Por que isso? Porque você tem que conhecer a instituição que você vai ingressar, você vai trabalhar lá, né? Não é isso? Vai trabalhar lá. Então você precisa compreender a sua dimensão, a sua missão social, né? E o seu papel institucional. Então, a universidade, ela faz parte de maneira indireta da administração federal. É dotada de autonomia e gestão financeira patrimonial e didático-científica, estando sujeita aí ao princípio da indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão. Ensino, pesquisa e extensão é a base, né? É o alicerce de toda a atuação de todas as universidades. Ensino, pesquisa e extensão. Tudo se organiza, se estrutura e funciona em volta dessa missão, né, de atuar em prol do ensino e efetivar. Ensino, pesquisa e extensão. Toda hora aparece isso. Ensino, pesquisa e extensão, ok? Em meio de sua atuação multicampi por todo o estado do Rio de Janeiro. Então, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, ela não está só localizada em uma estrutura única, num prédio, não. Ela está diversificada, espalhada em várias localidades do estado do Rio de Janeiro. Por isso que se chama atuação multicampi, ok? Bom, ela tem caráter, então ela ela faz parte da estrutura pública, né, da administração indireta, é uma autarquia, tem ali autonomia, isso é fundamental, autonomia, isso dá à universidade um poder maior de gestão, já que ela não fica subordinada completamente, né, ao poder executivo, ou legislativo, né, ou ao judiciário, ou seja, ela é dotada de autonomia. Lógico que essa autonomia não é absoluta e nunca é absoluta, né, mas essa autonomia é fundamental para que a universidade se desenvolva dentro da sua, olha lá, missão, visão e valores, dentro desses três, né, pilares. E esses três pilares estão ali harmonizados a outros pilares fundamentais, que é ensino, pesquisa e extensão, ok? Bom, ela tem caráter eminentemente público, gratuito, plural e diverso, fundamentados na liberdade de cátedra e de pensamento. Em tempos de muita polarização, de muita... eu vou te dizer que não é nem informatização, que também mas é de muita postagem, né? E de pouco diálogo. A liberdade de pensamento dentro do ambiente universitário, ela é fundamental. Bom, o histórico. A universidade tem um histórico incrível, né? Secular. Olha só o histórico. Isso como é muito diferente na Universidade do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, isso pode chamar a atenção do examinador. Então é muito interessante você levar essa informação para a prova. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, de forma distinta da maior parte das universidades brasileiras, apresenta uma origem sui generis, única, ímpar, né?
que remonta ao início do século XIX. Olha lá, com a chegada da família real portuguesa para o exílio no Rio de Janeiro, um fato histórico amplamente conhecido, em 1808, né, que foi exilada a família real aqui no Brasil, são criadas as primeiras instituições de ensino superior, lógico, destinados a quem? Aos brasileirinhos que já estavam aqui, né? Não, né? Aos membros da corte portuguesa. Então essa foi o pontapé inicial para a criação, né, das primeiras universidades aqui no Brasil. Então, no Rio de Janeiro, em 1808, chega a família portuguesa exilada, né, família real portuguesa exilada, e precisa estudar, precisa continuar, precisa dar continuidade aí à formação nobre dos seus filhos, e aqui inicia a instituição das universidades. Ela foi fundada em 7 de setembro de 1920, em 1808 chegou a família real. 1920, um decreto vem a fundar a Universidade Federal, assinada aí pelo presidente Epitácio Pessoa, sob o nome de Universidade do Rio, né? E aí sim, a nossa histórica Universidade Federal do Rio de Janeiro remonta realmente séculos anteriores. Ela é formada pela união entre a Escola Politécnica, então Real Academia da Artilharia, né? E a Faculdade de Medicina, então Escola de Medicina e Cirurgia. Essa Escola de Medicina, perdão, a Escola Politécnica, né, que era a Real Academia de Artilharia, foi instituída em 1792, antes da chegada da família real. Com a chegada da família real em exílio, aí em 1808, no mesmo ano, nós temos aí a Escola de Anatomia, de Medicina e Cirurgia. Uniram essas duas escolas, a academia com a escola, e fundaram aí a Universidade do Rio de Janeiro, ok? E aí foi isso em 1920, ok? 1920. Nós temos, então assim, ela foi fundada em 1920, mas você percebe que quando as primeiras atividades é de 1792, né? 1792, até bem antes, só que com a chegada da família real isso se fortaleceu e formalizaram, né, a universidade. Então a universidade ela realmente já nasceu centenária, né, porque se a gente for começar a considerar os primeiros trabalhos foi 1792, quando foi em 1920, né, já nasceu centenária, já nasceu com anos de história. Nasceu centenária e repleta de desafios para sua implementação, construção, estabelecimento na realidade do país, claro. Bom, dando um pulo, né, porque a gente precisa ser muito objetivo, em 1967, por meio de um decreto, a ditadura militar reestrutura a universidade. Infelizmente, as 3 décadas de regime autoritário feriram de maneira brutal o funcionamento da universidade. O totalitarismo gera retrocesso, né? Então, houve uma descontinuidade de pesquisas, programas, devido a uma constante perda de profissionais. Os pensadores, né, não vão aceitar um regime totalitário. E aí essas pessoas mais cultas, mais esclarecidas, eram as pessoas que tinham, né, a condição de fazer frente ao regime autoritário e incomodavam, e elas simplesmente, a gente tem aí, né, a Comissão da Verdade mostrando que muitos sumiram, muitos desapareceram e agora estão sendo reconhecidos esses atentados políticos da época. Então, assim, em 1967, a ditadura militar reestrutura a universidade. Foram 3 décadas
que realmente a universidade não paralisou, ela retrocedeu, né, por conta da perda constante de seus profissionais, de seus professores. E também o sucateamento decorrente aí das políticas pouco voltadas para o ensino. Que nenhum governo totalitário quer um povo instruído, né? Quanto mais ignorante, quanto mais analfabeto um povo é, mais fácil fica de manipular, né, a vontade desse povo. Então isso aí foi um retrocesso durante esse período. Após a retomada da democracia, a Universidade Federal do Rio de Janeiro viu o início da era digital e pôde aí ser marco em tal avanço no país. É interessante que ela foi pioneira na utilização da internet, recebendo o primeiro cabo submarino com essa finalidade aqui no Brasil. No Brasil! Então, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela é um patrimônio histórico para o Brasil, não é só para o Rio de Janeiro, né? Para o Brasil, tem que ser muito preservado e divulgado toda essa sua trajetória centenária. Por isso que realmente um plano de desenvolvimento, quando eu vi o plano de desenvolvimento institucional, meu Deus, é muito grande, 500 folhas, 500 laudas, né? Meu Deus, praticamente, 426. Aí eu fiquei assustada, assim, mas as outras eu vejo 90, 100, né? Quase 500. Mas a gente percebe né, o volume de atribuições, de responsabilidade, de relevo institucional no cenário brasileiro, né? Esse breve histórico é muito, muito, muito importante. No próprio PDI, eu trago esse esquema aqui, consta do próprio PDI, não foi a Claudete que elaborou, tá? E é claro que é importante, não é, saber missão, visão, valores. Olha lá, missão: contribuir para o avanço científico, tecnológico, artístico e cultural da sociedade por meio de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Ensino, pesquisa e extensão. Sempre esses três pilares são, né, basilares, é o coração da universidade. Ensino, pesquisa e extensão, ok? Promovendo a formação de uma sociedade justa, democrática e igualitária. São princípios basilares do Estado Democrático de Direito, que vai se pautar, claro, na educação do seu povo, do cidadão brasileiro. Bom, a visão: posicionar-se entre os líderes mundiais na formação em diferentes áreas do saber, integrando-as de maneira a construir resposta para os inúmeros, e são inúmeros, desafios do nosso século, né? Destacando-se como um veículo transformador da realidade socioeconômica e ambiental. O aspecto ambiental, ele é moderno, né? Esse pensamento, essa preocupação ambiental é moderna, e a universidade, claro, não poderia estar fora, né, dessa percepção. A educação, ela é instrumento fundamental para a construção de uma sociedade com pensamento livre, voltada para o desenvolvimento social, né, do grupo, do coletivo. Para que eu estudo, o que você estuda? Somente para o nosso desenvolvimento individual? Não, porque a gente faz parte de uma sociedade e deve contribuir para que essa sociedade avance, né, seja de sucesso. E aí, a sociedade, né, qual o papel perante a sociedade da universidade? Reforçar o papel social e transformador do ensino, pesquisa e extensão. A educação é transformadora. Eu sou o resultado da transformação da educação. Eu sempre digo isso com muito orgulho. Eu tenho uma origem muito, muito, muito pobre, e a educação me transformou. Me deu possibilidades. É isso, a educação, ela te dá oportunidades, possibilidades de forma democrática. Infelizmente, o conteúdo nem sempre é distribuído de forma democrática, porque as pessoas que têm maior poderio econômico têm maiores oportunidades de acesso a maiores qualidades e volumes de conteúdo. Mas
A partir do momento que é oportunizado a qualquer cidadão, de qualquer classe social, raça, sexo, orientação sexual, ao conteúdo, né, de forma igualitária, de forma isonômica, vamos ter a educação como um verdadeiro instrumento de transformação democrático, que vai oportunizar esse crescimento e essa transformação para qualquer pessoa, ok? Bom, também o objetivo é ampliar a divulgação do ensino, da pesquisa e da extensão, criar programa de apoio e acompanhamento dos egressos. Infelizmente no Brasil o volume ainda é muito grande, né, de egressos. Assegurar a transparência nas ações da universidade, fortalecer o aprendizado fora da sala de aula, oportunizando ações de extensão e de inovação social. Uma universidade e um programa de ensino tem que estar voltado para o fortalecimento social, para a utilidade social, né? Para que eu vou utilizar todo esse meu conhecimento? Para servir a sociedade. E isso volta para mim, né? A partir do momento que eu ofereço os meus conhecimentos, o meu conteúdo, a minha missão, minha qualificação para a sociedade, eu melhoro essa sociedade, isso reverte também para mim, para minha família. É sempre essa troca. Divulgar e fortalecer o SUS. Esse mesmo, né? Mas, o que o SUS está fazendo aqui? O que tem a ver? Tem muito a ver, né? Sistema Único de Saúde. A gente acabou. A gente está finalizando, né, um momento pandêmico onde o Brasil conseguiu, né, apesar dos trancos e barrancos e os vários problemas políticos, conseguimos estamos superando essa pandemia por conta da qualidade do nosso SUS. O SUS sempre apanhou de todo mundo, não presta, não presta, não presta, mas foi esse sistema que salvou o Brasil e todos os profissionais da saúde que estão lá dedicados. Se existe problema no SUS, e existem, né? Sem ele estaríamos muito pior, né? Não é acabando com o SUS que a gente resolve o problema brasileiro na saúde. Não é. É isso. Por isso que tem que divulgar e fortalecer, né, o SUS. Incentivar as ações de difusão científica e cultural, integrando aí as diferentes áreas de conhecimento de forma interdisciplinar e voltada para projetos estratégicos do país. Essa atuação interdisciplinar ela é fundamental em qualquer área, né, da vida do brasileiro. Até nos nossos estudos, a gente não estuda uma matéria só, mesmo que você esteja numa universidade escolhendo uma determinada carreira, você precisa estar integrado com outras disciplinas para tornar a sua educação, a sua formação dinâmica e mais completa possível, né? Por isso que esse conhecimento de forma interdisciplinar é, sim, norteador de uma qualidade de ensino. Comunidade acadêmica. Qual a missão, né, da comunidade acadêmica? Estimular a mobilidade acadêmica interna nacional, fortalecer e ampliar a mobilidade internacional. Ampliar a integração das atividades de graduação e pós-graduação, aumentar a quantidade de docente, discente e técnico com experiência do exterior. Nós vamos ver essa participação dessa internacional da universidade, né, desse braço internacional, participar em projetos de colaboração nacional e internacional, porque a comunidade acadêmica não é dentro da casca do ovo, né? É aqui e para fora daqui, né? Para além dos nossos horizontes, formando redes de cooperação. A rede de cooperação também é um instrumento de crescimento, né? Quando a gente troca, quando a gente divide saber, em vez de diminuir, aumenta o nosso saber, né? Isso é a mágica. Diminuir taxas de evasão e
retenção, promover políticas de acolhimento de permanência estudantil. Processos internos, otimizar processo de aquisição, visando aí a eficiência, economia e padronização, aperfeiçoar os grandes contratos com a universidade. A universidade, ela é administração pública. Então, ela precisa estar conectada, antenada em toda a legislação que rege a atuação administrativa. Por isso que lá na Constituição Federal, no artigo 37, no caput, né, tem os princípios constitucionais norteadores de qualquer administração pública. A base é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E qualquer estrutura pública precisa estar conectada, antenada nesses princípios constitucionais da administração pública e outros, mas principalmente esses, né? E aí aqui a gente percebe a universidade preocupada em implementar, em respeitar os princípios constitucionais do nosso Estado Democrático de Direito. Aperfeiçoar a padronização de procedimentos administrativos e adotar normas de compliance, aperfeiçoar o processo e importação de equipamentos, material, implantar e disseminar a política de gestão de riscos, elaborar códigos de posturas e ordenação e de uso urbano e predial, a infraestrutura e orçamento, concluir a implantação do Sistema Eletrônico de Informações, SEI, processo SEI, Sistema Eletrônico de Informações está no Brasil inteiro. A era do papel está praticamente lá na pré-história, no museu. Tudo é no ambiente eletrônico, no ambiente virtual. Implementar sistema integrado de administração de serviços, SIADs, implementar o sistema integrado de gestão, recuperar e preservar o patrimônio imobiliário, elaborar o novo modelo de planejamento e gestão orçamentária. Ela, lembra, dotado ali de autonomia, precisa sim realizar o planejamento e a gestão orçamentária, modernizar os sistemas de tecnologia, implementar a governança de dados, aprendizado e conhecimento. Olha lá, a universidade tem lá suas missões, olha lá, estabelecer política de desenvolvimento de servidores, isso aqui muito te interessa, não é não? Por quê? Como que isso acontece? Você vai ingressar na universidade como servidor público, ocupante de cargo efetivo, vai conquistar a sua efetividade com a nomeação e vai conquistar a sua estabilidade preenchendo os requisitos, né? E vai integrar uma carreira que vai te permitir um desenvolvimento funcional e ainda a conquista de benefícios, como adicional de qualificação. Então, assim, a universidade, ela precisa do seu corpo de agentes públicos, de professores, é claro, né, de cientistas, lógico, mas também é preciso a equipe de apoio. E todos devem observar, devem ser contemplados, nem eu ia usar agraciado, mas contemplado fica melhor, com uma política de incentivo ao desenvolvimento funcional, porque isso é próprio do ser humano e é justo, né? Estimular a participação de servidores em eventos universitários, na produção acadêmica. O servidor deixa de ser um agente passivo, só receptor de comando e passa a ter uma atuação mais proativa. Contribuir para o desenvolvimento e habilidades e atitudes dos servidores com foco na universidade como cidade inteligente. Estabelecer parcerias para a realização de ações voltadas para melhorar o nível de qualidade no desenvolvimento do servidor. O servidor tem que estar em constante capacitação. Está lá no artigo 39 da Constituição Federal. O servidor tem que estudar. Você não estuda só para fazer prova, para tomar posse em um cargo público. Depois que você assume esse cargo público, é condição para o seu desenvolvimento funcional a constante capacitação profissional. Tem que continuar estudando, é claro. Por quê? Porque a administração pública precisa ser eficiente e uma eficiência se conquista com constante capacitação, qualificação profissional, né? Estabelecer política de saúde e qualidade de vida do trabalhador, incentivar e promover em conjunto com a prefeitura universitária a realização de eventos, né?
voltados para a segurança pública. Eixos norteadores, já finalizando esse vídeo, né, nesses pontos muito relevantes, esquematizados pela própria universidade. Busca da eficiência, isso aqui como é um quadro que a própria universidade apresenta no seu PDI, é muito importante você dar uma olhada. Ó, esse aqui é um quadro que eu levaria para a prova, né? Não para tirar cola, lá para o portão, estudar lá no portão da prova. Estuda antes, mas no caminho eu fazia muito isso. Ah, você fica muito nervoso, nervosa, não consegue fazer isso, então não faça. Eu fazia isso porque eu ficava calma, entendeu? Para manter na memória recente. Porque a gente tem, infelizmente, né, uma seleção mental que não é nossa, né, a nossa mente que seleciona informações que ela acha que não é importante e se perde. E na memória recente, aquilo que você teve maior contato mais recente. Né? Por isso que algumas coisas eu procurava ver de forma próxima à prova, até no portão da prova. Então vamos lá. Eixo norteador, busca da eficiência e constante transparência nos atos praticados pela gestão. Transparência é princípio básico de qualquer gestão pública. Criação de um ambiente de confiabilidade com concentração de serviços e dados de grande importância em um único ponto. Comprometimento com o papel social da universidade. Pelo amor de Deus, uma universidade tem um papel social muito relevante, né? Na construção de uma sociedade com futuro, né? De uma sociedade que visa construir um Brasil verdadeiramente inserido num contexto de grande nação desenvolvida. Isso depende das universidades, claro, né? Uma universidade de qualidade. Valores: excelência acadêmica, liberdade de pensamento e expressão, responsabilidade social e ambiental, ética e transparência, diversidade, acessibilidade e inclusão social, autonomia universitária, didático-científica, administrativa e de gestão. Muitos desses valores a gente já falou de forma, né, em vários pontos, né, de forma separada, né, soltas, né, em todo esse contexto aqui do PDI, mas na hora de enxugar os valores estão aqui os principais valores que a universidade elencou. Leva isso para a prova, faz muita diferença, ok? Bom, vou parar por aqui o nosso bate-papo, mas tem mais vídeo, tem mais aula, tem mais bate-papo concurseiro de conteúdo sobre o PDI da UFRJ. Bebo uma aguinha e já volto. Tchau, tchau.